Olá, vamos falar sobre finanças, administrando as finanças com os valores cristãos. Isso é muito importante. Eu trago uma palavra de gratidão de Davi, quando ele pediu recursos para a construção do templo de Deus, e na maneira como ele agradece, ele começa a nos dar dicas a respeito de como é uma administração segundo o que Deus quer. Olha só o que está escrito no primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 12. Davi vai dizer: a riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e a todos dar força. Davi sabe quem é o provedor das nossas vidas. Por isso, como é que a gente deve administrar as nossas finanças segundo aquilo que Deus quer? Deixa eu dar algumas dicas muito rápidas a respeito disso, ok? Primeiro, reconheça que Deus é provedor na sua vida. De Deus vem todas as coisas, como o próprio Davi nos disse agora há pouco. A gente precisa saber que nós temos fonte de recurso. Nenhum cristão é desprovido de recurso ou de fonte de recurso. Ele pode não acessar a fonte, mas ele tem a fonte, e a fonte primária, ou seja, a fonte original de todo recurso do cristão vem de Deus. E o cristão precisa saber disso, que ele tem um pai que cuida dele, que tem um pai que providencia aquilo que é necessário, que dá a ele, o que é possível dar para que ele viva e viva bem. Então a primeira coisa que nós precisamos saber é que nós temos um provedor. Todo cristão precisa saber disso. Deus é o nosso provedor. Segundo ponto que eu quero enfatizar, um bom cristão faz uso dos seus recursos de uma maneira adequada quando ele é uma pessoa grata. Então a palavra aqui é gratidão. Por que gratidão? Porque quando você sabe da onde vem o seu recurso e que é recurso inesgotável, o seu coração é um coração agradecido a Deus. Você começa a perceber que a fonte não é você mesmo, nem sempre é os seus próprios esforços, mas vem de um Deus que provê. Então o seu coração é cheio de gratidão. A gratidão faz com que a gente use os nossos recursos de uma maneira correta, porque a gente sabe que não vem da gente mesmo, por mais que nos esforcemos. Então, quando eu sou grato a Deus por tudo que Ele me dá, eu quero fazer bom uso dos recursos que Ele tem entregue em minhas mãos. Terceiro, honestidade. O cristão tem que ser honesto. Por quê? Porque ele vai refletir o caráter de Deus na honestidade. Os recursos que ele tem, a maneira como ele administra aquilo que tem nas mãos, precisa ser administrado de uma maneira honesta. Honestos nas transações, honestos naquilo que ele faz, honesto em tudo aquilo que se refere ao dinheiro. Não querer levar vantagem naquilo que não pode levar vantagem, recusar algumas coisas, fazer as coisas de uma maneira muito transparente. Honestidade, eu repito, reflete o caráter de Deus. Então, se você quiser ter uma finança controlada, se você quiser realmente ser uma pessoa equilibrada, bom cidadão inclusive, honestidade precisa estar nos quesitos que formam você e que te ajudam a administrar os seus recursos financeiros. Em quarto lugar, talvez isso soe um pouco estranho, mas administrar bem as finanças pessoais de uma empresa tem a ver com generosidade. Por que generosidade? Generosidade reflete novamente mais um aspecto do próprio caráter de Deus. Todo aquele que é generoso não pensa só em si. Então, quando eu não penso só em mim, eu vou pensar em ter para mim e ter para ajudar os outros. Olha que coisa legal. Porque o que nós normalmente vemos quando as pessoas estão endividadas é que elas não têm nem para os outros e muito menos para elas. Agora, presta atenção numa pessoa generosa. Normalmente, essa pessoa, em primeiro lugar, ela é muito abençoada por Deus, o coração dela é um coração generoso, ela tem para si, tem para ajudar os outros, tem para o reino de Deus. Então, isso ajuda a estruturar a própria vida da pessoa. Isso é fantástico, porque você sabe que você precisa para suas despesas, como também você precisa para fazer o bem a alguém. Então, generosidade é um ponto muito importante para você que quer ter uma vida financeira equilibrada. 5, vamos lá. Isso que eu vou falar agora é essencial. Não que os outros pontos aqui não sejam, mas isso aqui você precisa aprender.
Isso é com você e não tem jeito, não dá para pegar emprestado de ninguém, isso que eu vou dizer, isso tem que ser de você, tem que nascer em você ou você tem que aprender. O que é isso? O contentamento. Toda pessoa que é contente com aquilo que tem, ela sabe muito bem como administrar aquilo que Deus dá para que ela possa administrar. Você vai perceber que uma pessoa que não se contenta, ela vive buscando, vive querendo, vive se endividando, vive emprestando, vive querendo viver aquilo que não consegue viver. Por quê? Porque ela não é contente consigo mesmo, e não estando contente consigo mesmo, tudo aquilo que ela tem nunca é suficiente, digo mais, nunca será suficiente. Agora, olhe para uma pessoa que se contenta, uma pessoa que sabe viver e é feliz com aquilo que tem. Isso quer dizer que ela nunca vai crescer? Muito pelo contrário, cada vez que ela crescer, ela vai ter o contentamento, mas sempre vai estar estabilizada. Por que estabilizada? Porque ela já chegou num patamar, ela sabe que ali ela está feliz e ela pode viver tranquilamente, sem se preocupar. Isso é demais. Um coração contentado é um coração de finanças equilibradas, pode ter certeza disso. Sexto e último, planejamento. Ninguém consegue chegar a lugar nenhum sem um planejamento. Hoje em dia, nós conseguimos nos deslocar de um lugar para outro com facilidade por causa de planejamento. Como é que você faz isso? Quando você entra no seu carro, quando você, de repente, num aplicativo está esperando um transporte público, um transporte privado, e você aciona ali, você vai monitorando aonde o transporte está, até chegar ali no ponto para te pegar, ou se não, quando você sai com o seu automóvel, vai para um outro lugar, você aciona o GPS, ele vai te levar. O que ele está fazendo? Ele está fazendo um planejamento de viagem. Quando você chama um aplicativo, você também está fazendo um plano de viagem, um planejamento. Planejamento é fundamental. Quando nós trabalhamos na área financeira, também o planejamento é fundamental. Não existe sucesso sem planejamento. Planejamento diz aonde nós estamos e aonde nós queremos chegar e como nós vamos chegar aonde nós queremos. Então, é fundamental que haja planejamento. Haja planejamento para os seus gastos diários, semanais, mensais, anuais. Anuais, sim. Há um amigo meu que, quando ele dá palestra, ele sempre fala: janeiro, a gente sempre é pego de surpresa sem surpresa. Por quê? Porque às vezes não há planejamento para pagar IPVA em janeiro, não há planejamento para pagar a mensalidade ou a inscrição, ou matrícula do filho na escola e algumas outras despesas que em janeiro vêm. E aí, não é que é surpresa, é que a pessoa não se planejou. Aí chega janeiro, normalmente as pessoas gastam muito nas férias, Natal e Ano Novo, vem essas despesas aí, e ele, cadê o dinheiro? Precisa pegar emprestado, precisa fazer alguma coisa, tal. Isso é pura falta de planejamento. Ao passo que, se você sabe que lá em janeiro você tem uma despesa, então você pode começar a guardar aqui, mês a mês. Quando chegar lá, não será surpresa financeira para você. Você já no seu planejamento já colocou isso daí e poderá sim pagar as suas dívidas com aquelas despesas que normalmente tem. Isso serve para todas as coisas. Nós temos um Deus planejado. Eu gostaria de lembrar para você. Lembra-se em quantos dias Deus fez o mundo? E a pergunta é, ele não poderia ter feito de uma vez só, num estalar de dedos? Lógico que poderia. Mas a gente percebe como Deus é planejado. Por exemplo, na teologia há um negócio chamado revelação progressiva. Deus poderia ter revelado usar de imediato para a humanidade, mas ele vem se revelando ponto a ponto. Por isso que você tem uma Bíblia escrita durante 1500 anos aproximado, onde Deus vem se revelando, e em Jesus Cristo ele se revela completamente. Olha como Deus é organizado, como há um planejamento. Há um texto de Gálatas que diz que na plenitude dos tempos Jesus Cristo veio. Uau! Como na plenitude dos tempos? No tempo certo. Por isso que dentro da organização de Deus, do planejamento de Deus, há um tempo chamado Kairos, que é o tempo de Deus. Veja como nós temos um Deus planejado. Por que nós também não somos seres humanos planejados? Você quer uma vida financeira? Pega esses pontos, reveja este vídeo e comece a se organizar, comece a planejar, tenha em você controle, comece a rever algumas coisas, e aí você vai ter parâmetros para poder ter uma vida financeira abençoada, e é isso que Deus quer para a sua vida.